Boa tarde. Meu nome é Gustavo Dutra. Se eu fosse me identificar alguma vez, eu diria que eu sou escritor. Eu gosto de dizer que eu sou escritor, porque eu escrevo algumas crônicas, textos sobre filosofia no Medium. Você pode achar nesse medium.com/Gustavo Dutra. Inclusive tem alguns textos que eu escrevo sobre Nietzsche. Ele fica falando um pouco sobre conhecimento, que tem alguma coisa a ver com a palestra passada, que o pessoal estava comentando sobre educação. Eu me meto em vários assuntos, falo com nenhuma propriedade, mas adoro falar. Também escrevo piadas super engraçadas no Twitter, como, por exemplo, essa do CTO hippie que curte paz e amor. Pode ver que eu bombei no Norte, tem vários retweets, sensacional. Eu escrevo poesia também. Eu lancei esse livro chamado Introversos, que são poesias que acontecem dentro da cabeça de uma pessoa introvertida. Está à venda na Amazon, para o Kindle. Eu também escrevo código open source. Então, eu tenho um framework em Bash, que funciona em Bash 4, para fazer aplicações em Bash, a facilitar, com suporte a testes unitários, mock, stub, várias coisas interessantes que facilitam o desenvolvimento de ferramentas escritas em Bash, modularizada, o código fica bem mais organizado. Já palestrei sobre elas também. Durante o meu horário de trabalho, eu escrevo código na Plataforma Tech, que é uma empresa de consultoria em Ruby e Elixir. Então, também escrevo código privado, código para empresas. E no blog da Plataforma Tech eu escrevo blog posts sobre práticas de desenvolvimento de software. Então, um exemplo aí que eu escrevi recentemente é o que o Guardiões da Galáxia nos ensina sobre times ágeis. Tem várias coisas interessantes, vários insights sobre times ágeis aqui. Pretendo fazer o que o Ender's Games nos ensina sobre liderança. Tem vários insights sobre liderança dentro do filme que eu quero fazer um blog post sobre. E o último blog post que eu escrevi lá foi o Introducing Discrete Integration, que é basicamente o blog post onde eu apresento algumas coisas que a gente colocou na integração contínua, que descaracterizou um pouco o nome integração contínua, então a gente acabou dando outro nome, mas ele é baseado na integração contínua. Então, vou voltar um pouco no tempo aqui para a gente entender um pouco melhor o que é a integração contínua. Tá? Em 2007 foi lançado esse livro. Ele não é do Martin Fowler, mas o Martin Fowler dá o aval, tem um forward. E ele fala sobre essa prática que, na verdade, é um conjunto de coisas a serem feitas que garantem outras coisas, que melhoram o desenvolvimento de software, né? Então, essas coisas que estão sendo discutidas desde 94 e surgiram lá na Rational, na época que a IBM nem tinha comprado a Rational ainda, na época que estavam estabelecendo o RUP. Então, são práticas bem antigas. Aí, se vocês forem fazer um cálculo lá de 2015 para 94, isso aí são 21 anos em que essa prática da integração discreta está sendo falada, está sendo discutida. E se vocês olharem no meu Facebook lá, eu sou de 90, tenho um cara de estragado, uma cara mais velha, mas eu sou de 90, então, basicamente, com 25 anos, eu posso dizer que praticamente se discute isso desde antes de eu nascer, né? Na época que eu nasci. E desde que eu nasci, muita coisa mudou, muitas ferramentas foram criadas, né? Então, por exemplo, o Git, que aqui tem o primeiro commit do Git, que é de 2005. Então, naquela época, era utilizado muito o Subversion. Né? O Subversion, que agora é igual beijo na boca, é coisa do passado. Né? As pessoas têm migrado para o Git pelas vantagens que ele traz e pela facilidade de uso, pelo sistema distribuído e pela rapidez de se fazer operações neles. Então, outras coisas que surgiram foram outras práticas e outros conceitos. Né? Então, por exemplo, em 2011,
surgiu o Manifesto Ágil. Então, basicamente, foi 4 anos depois aí do lançamento do livro. Então, também é uma coisa bem recente que já ajuda na mudança da integração contínua. Mas aí eu vou trazer aqui para vocês um blog post da ThoughtWorks, onde ele fala um pouco sobre o Continuous Integration, tem um link aqui embaixo, e basicamente ele diz o seguinte: integração contínua é a prática de desenvolvimento que requer que os desenvolvedores integrem o código no repositório compartilhado várias vezes ao dia. E cada commit, push ou check-in, como ele coloca aqui, que era o termo anterior ainda do Subversion, do CSV, é então verificado por uma ferramenta de build automatizado, permitindo que os times detectem os problemas mais cedo. E fazendo isso regularmente, pode detectar os erros mais cedo e localizar os problemas mais cedo, porque o código que tu coloca é menor. Então, basicamente, o que eles dizem é o seguinte: no momento em que tu coloca mais códigos por dia no teu repositório, tu dá commits mais rápido, faz mais commits no teu dia e gera builds ali para cada commit, tu consegue entregar mais rápido esse software, tu consegue achar problemas, porque os problemas chegam antes em QA, etc., e não demoram tanto. Tu acelera o ciclo de desenvolvimento. Então, só passando aqui todos os objetivos, detectar os erros antes, ou seja, eu consigo, por entregar um software mais rápido, eu consigo achar os problemas mais cedo, consigo integrar o código o mais cedo possível, ou seja, colocar esse código na branch que vai fazer o deploy para o que no caso do Git é o master, no Subversion o trunk, ou seja, tu consegue trazer esse código de forma mais rápida e estar sincronizado para dar menos conflitos e ter menos problemas. Rodar esses testes automatizados constantemente para garantir a qualidade, e isso faz com que tu tenha um aumento da comunicação síncrona, ou seja, no momento que eu estou fazendo muito commit no master, eu estou codificando muito ali, eu preciso estar sincronizado com o pessoal, então eu vou mexer nesse determinado código, não mexam, porque senão daqui a pouco eu vou fazer um commit e vocês aí vão ter uma versão desatualizada e vai dar muito conflito. Então é necessário ter um aumento de comunicação síncrona entre as pessoas, entre os desenvolvedores do código. Mas qual que é as vantagens que a integração contínua traz? Bom, primeiro tu tem entregas mais rápidas, porque tu coloca o código de forma mais rápida dentro do master ou da tua branch principal. Tu tem maior confiança nas mudanças também, porque como tu tem teste automatizado para cada commit, e se ele quebrar, ele não gera o pacote, ele não gera uma versão válida, então tu acaba tendo um asset, que é esse pacote, muito mais confiável. E como é que se faz, assim, a grosso modo, como é que se faz a integração contínua? Bom, primeiro, tu vai comentar diretamente no master, tá? Então, basicamente, a tua timeline fica mais ou menos assim. Não existe commits em outras coisas. As branches na integração contínua são desencorajadas. Então, existem alguns fatores onde a branch ela pode ser utilizada, que é no caso de uma feature que vai ser um teste e depois ela não vai ser integrada no master, ela vai ser simplesmente um teste, ou seja, é um código que eu vou descartar no futuro, ou vai ser uma branch que vai durar no máximo 1 ou 2 dias, porque é uma branch de algum código muito específico que não quer integrar por algum motivo. Tá? Seria muito bom se a gente pudesse ter uma versão assim para depois olhar, que a única ferramenta de comunicação do que está sendo feito entre os devs, além da conversa, é a lista de commits. E aqui vocês veem que é tudo da mesma pessoa, e aqui eu peguei um exemplo onde todos esses commits aqui chegam ao mesmo fim, são passo a passo para chegar no mesmo fim, que é o último commit lá, que é tornar o repositório num website Jekyll. Jekyll é uma ferramenta que pega arquivo Markdown, que pega arquivo texto no formato Markdown e transforma em HTML. Então, basicamente, tudo isso aqui, desde o primeiro até o último, são commits que fazem sentido para uma única funcionalidade. Tá? Só que, na verdade, eu nunca vou ter isso aqui no dia a dia, se eu trabalhar com uma equipe grande.
que eu vou ter vai ser, por exemplo, esse cara que eu peguei do Rails. Ou seja, eu tenho muitas pessoas interagindo e tenho muitas coisas acontecendo e eu não sei o que cada commit quer. Porque se cada commit é uma mudança pequena, uma mudança pequena, mas que faça sentido, eu não vou ter a visão do todo. Eu vou ter que dar um git log, vou ter que dar um svn log, vou ver o histórico de mudanças, mas eu só tenho isso para me basear. Então, o que o Git faz, por exemplo, esse aqui é um exemplo de um único commit no Git. Para evitar esse tipo de problema, eles descrevem realmente e fazem um commit por feature. Eu completei essa task, ou essa feature, ou essa issue, e é um commit por cada feature, correção, patch, e eles colocam toda a descrição ali, você pode ver, tem até condições, se o argumento for válido, etc. Se não for válido, acontece outra coisa, ou seja, tem toda a implementação no único commit, e aí é a ferramenta que eles usam para se achar, para entender o histórico do projeto. Né? Além de ter os commits no master, os testes rodam em ambiente similar ou igual de produção. Então, tu consegue garantir a qualidade e garantir que os bugs que já aconteceram alguma vez e tem teste hoje não acontecem de novo. Tá? E tudo isso, no final, gera um pacote deployável. Né? E aí, buscando no dicionário lá, o que é um pacote deployável? É um pacote deployável, é a característica, geralmente associada a um pacote, daquele que pode ser instalado em ambiente de produção. Ou seja, tu já tem uma fórmula pronta para colocar esse cara em produção. Então, basicamente, vai comitando no master, cada commit no master gera um pacote, e todo esse pacote, teoricamente, porque como passou todos os testes, pode ser enviado ao servidor de produção. Né? E qual é a grande diferença, então, da integração contínua para a integração discreta, que é a que eu vim apresentar hoje? É que na integração discreta a gente usa branches. Só que o impacto disso é bem grande. Então, só pelo fato de utilizar branches, a gente perde a característica e não pode mais dizer que faz integração contínua, por causa das premissas que estão descritas no livro. Né? Então, vou abrir um parênteses aqui. Como as branches podem ser representações de grafos, e na matemática discreta estuda esses grafos, esses dois caras aí que trabalhavam comigo na época, o Flores hoje não trabalha mais, o George trabalha, eles brincando começaram a dizer que a gente fazia, na verdade, integração discreta, para fazer essa brincadeira com a matemática discreta e o estudo dos grafos e etc. Bom, fecha parênteses. Então, integração discreta, vamos lá. Só que sempre que tu fala em branch, sempre que tu vai conversar com uma pessoa que é a favor da integração contínua, ou até mesmo outras pessoas, eles sempre associam a feature branch, que na verdade é quando tu cria uma branch, desenvolve uma feature inteira e depois faz o merge no master. Tanto a integração contínua desencoraja isso, mas eu acho que posso dizer que a integração discreta também desencoraja isso. Porque sempre que tiver muito código e que demora para ir para o master, independente se vai ter deploy ou não, mas se o código ficar muito divergente do master, tu acaba tendo muitos problemas para trazer essas mudanças depois. Porque tem um problema do conflito, mas não só o conflito de arquivo, porque se for código ali, eu resolvo o conflito. Agora eu tenho um problema de resolver o conflito semântico. O que é o conflito semântico? Isso é uma coisa interessante que às vezes a gente esquece. Vamos supor que eu tenho um método que diz que eu faça uma coisa. Então eu tenho um método lá, create. Mas no momento que eu começo a ter tanta modificação e tem várias pessoas trabalhando nesse mesmo cara, e cada um na sua branch, pode ser que só create, por exemplo, já não faça mais sentido. Ele faça outra coisa que não é só create. Pode ser create, manda um e-mail e, além disso, cria um usuário, por exemplo. Então, tu acaba tendo um conflito semântico, ou seja, o teu código acabou evoluindo de uma forma em que o código que está no master já não faz mais sentido naquela semântica. Mas o outro cara também implementou alguma coisa em cima daquele cara. Ou seja, ele está fazendo... É muito difícil de encontrar esse tipo de problema. E devido a isso, a gente tenta evitar ao máximo postergar o merge.
Tá? Tem gente que associa cada branch numa user story, por exemplo, se estiver trabalhando com ágil, ou até mesmo numa feature, e aí isso independe de metodologia de que se está tendo trabalhado. Tem algumas pessoas que associam ela a uma task, por exemplo. Eu tenho uma user story, eu tenho uma feature, e eu tenho várias tasks para concluir. Para cada task eu crio uma branch, e depois eu vou mergeando com o tempo. Tem gente que faz com meia task. E isso eu acho legal, porque, por exemplo, essas meias tasks que eu digo é tipo, o código não completa nenhuma task, não completa nenhuma story, não faz parte de uma feature, mas é um trecho de código que eu sei que eu preciso liberar para que as outras pessoas também consigam desenvolver alguma coisa. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou criar uma tabela no banco de dados e vou criar uma entidade para trabalhar com esse cara. Então, eu posso já fazer isso aí e mergear. Eu não preciso esperar que eu tenha uma tela de cadastro que utilize isso para depois liberar. Então, ou seja, eu consigo fazer pequenas coisas que não fazem sentido nem como task, talvez nem como feature, nem como nada. Então, eu gosto de dizer que as branches são livres para conter o que elas quiserem. Então, a premissa é: use branches quando vocês acharem necessário, julgar necessário. Não associem ela um para nenhuma feature, user story, nem nada. Eu digo que é sempre o MMC, é o Minimum Mergeable Code. Então, tem um código que faz sentido, né? É um código que está completo, é um código que tem teste automatizado, faz sentido, aquele trecho está lá, mas não representa nenhuma user story hoje, não representa nenhuma task hoje, mas pode ajudar no desenvolvimento das próximas, pode tirar bloqueios de próximas tarefas, então já vale a pena. Né? E usar isso é diferente de feature toggles, né? Porque toggles escondem códigos incompletos. E os toggles são geralmente utilizados na integração contínua para commitar diretamente no master. E o que é esse toggle? Basicamente, é um cara que verifica, olha, é um if. Se a feature mandar e-mail estiver habilitada, eu vou mandar e-mail. Senão, eu vou criar apenas o usuário. Ou seja, eu estou desenvolvendo no master, o meu código está incompleto, eu não terminei a feature ainda, eu estou fazendo vários commits no master. Então, eu escondo e desabilito essa feature, o send e-mail. Ou seja, esse código que não está pronto já pode ir para a produção, porque essa é a premissa, né? Comitei no master, criei pacote, mandei para produção, só que em produção ele vai estar desabilitado, então é como se eu nunca tivesse escrito esse código. Porém, depois que eu terminar toda a feature, eu preciso remover esses caras. Esses ifs não podem ficar lá. Outra coisa, ou seja, eu estou criando um débito técnico, logo depois que eu terminei a feature eu já tenho um débito técnico, que é de remover esse toggle. E isso gera algum certo problema, porque lembrem-se que pode ter outras pessoas utilizando aquela base de código. Pode ser que a tua equipe não seja somente tu e mais uma pessoa, mas que tenham mais desenvolvedores trabalhando lá, e no momento que eles estão lá desenvolvendo, eles podem se deparar com esse toggle e falar, olha, mas eu vou desenvolver uma feature que tem a ver com isso. E tu pode ter o toggleception, né? Toggles dentro de toggles, assim como tu pode ter casos de testes onde tu vai ter que testar, fazer quase uma tabela verdade, para garantir que todos os cenários continuem sendo testados. Porque os testes automatizados fazem parte tanto da integração contínua como discreta, e é necessário testar o fluxo tanto com o toggle quanto sem toggle. Então, acaba que os toggles podem adicionar uma certa complexidade e também um certo trabalho depois para remover esse cara. Fora que tem algumas outras empecilhos que algumas coisas não tem toggle, como por exemplo CSS se estiver trabalhando para a web. Então, são códigos que tem que estar bem atentos para não ficarem sujeiras depois que tu remover esses toggles. Mas tem alguns casos em que feature toggle faz sentido, né? Então, por exemplo, eu preciso desenvolver um relatório que vai estar disponível a partir do dia 1º de março no teu portal, lá, algum relatório para tua chefia. Não vai fazer um deploy no dia 28 de fevereiro, às 23h59, para que a partir do dia 1º ele esteja disponível. É provável que isso tenha que estar pronto antes e provavelmente já esteja
no servidor de produção, já tenha sido testado em outros ambientes, como QA, Stage, etc. Então, tu consegue habilitar em ambiente de QA, mas não habilitar em produção, e a partir do dia 1º, vocês podem só habilitar. Mas aí, notem que existe uma diferença. Num momento, nós estamos usando o Feature Toggle para esconder código incompleto, porque a gente não quer que rode em produção, porque a gente não tem garantia que vai funcionar. E, num outro momento, nós estamos fazendo restrições de negócio, ou seja, faz parte da implementação da funcionalidade, da evolução do software que ele esteja disponível a partir do dia 1º. Então, faz um sentido de negócio existir esse toggle. Outra coisa que se vocês quiserem ver um pouco mais sobre isso, discutir um pouco mais sobre isso, tem esse blog post bem legal, aqui tem a URL, ele fala bastante sobre isso, sobre o que ele entende por feature, quando ele fala de uma branch por feature. Então, ele continua utilizando a função feature, né, mas ele fala, features são pequenas, e aí ele fala um pouco mais sobre feature e fala sobre toggles aqui também. Então, tem alguns links, tem algumas referências interessantes aqui. Mas, beleza. Temos toggle. Como que a gente trabalha com branches? Tá? A gente utiliza muito o que já funciona para o modelo open source, que é utilizar pull requests, que é o caso do GitHub, ele dá o nome de pull request. O Bitbucket, se não me engano, chama de merge request. O GitLab também chama de merge request. Tem algumas soluções, até open source, que pode instalar no servidor e utilizar em empresa, em casa, enfim. Em várias tecnologias, existem vários softwares que fazem isso, que aí eu deixei genérico ali, é um patch, pode ser mandado até por e-mail, mas, enfim. Aí tem essa célebre frase aqui do João Brito, que é faz pull request, faz amor, que foi falado na RubyConf, aí acho que já faz uns 3 anos que ele tem isso aí, eu acho que é super atual. Ainda assim, faz um pull request, faz amor. Então, eu não quero também me ater muito a como fazer o pull request, mas quero sim passar por algumas coisas. Esse blog post do próprio GitHub ele passa por todo o fluxo de pull request que ele imagina, como que o próprio GitHub trabalha com pull request. Então, ele tem várias coisas interessantes. Eu poderia aqui fazer outra palestra só de pull request. E ele dá detalhes interessantes, com bastante imagem, bem visual, dá para entender bem legal. A gente, lá da Plataforma Tech, tem esse guidelines que é público. O repositório que gera isso é aqueles commits que a gente viu lá, que usa o Jekyll, que o Lucas Maza tinha feito a lista de commits. Foi a primeira versão desse guidelines aí, que é uma versão web dos documentos que a gente usa. E ele tem aí não só como a gente usa pull request, como as duas versões, ou seja, o cara que escreve o código e abre o pull request, como ele deve se comportar, como também o cara que está revisando como ele deve se comportar, para que não vire também bagunça e para não ficar uma crítica à pessoa, dizendo, cara, tu não sabe fazer nada, etc. Então, ou está tudo errado, enfim. A gente tem uma política de como a gente trabalha, qual é o real objetivo de se ter pull request. Essa leitura aí é bem legal para se ter. Então, aqui eu tenho um exemplo de um pull request que a gente tem. Esse é um pull request feito diretamente para o cara. É aqueles commits que eu mostrei lá. Lembre que era uma lista de commits. E aqui vocês conseguem ver que tem outra coisa, parece outra coisa, mas não. Aquela lista de commits gerou esse pull request, que vocês podem ver, tem discussões em cima de código, a gente consegue dar joinha, gostei, não gostei, tem uma imagem de como ficou o resultado final, tem uma checklist de coisas que ele estava fazendo, porque ele abriu o pull request antes de terminar, tem gifzinho mostrando como é que funciona o menu, tem várias coisas que ele colocou que enriquecem a informação. Então, tem várias vantagens de se utilizar branches e pull requests. Tá? A principal característica disso é que tu sempre vai discutir em cima de uma base de código, ou seja, tu tem um diff, tu tem um conteúdo que tu pode tocar, que é o código final. Ó, eu quero mudar essa linha para essa linha. Tu tem um contexto, então eu estou explicando de forma mais abrangente, olha, o que eu quis fazer aqui e qual é o código que faz isso.
Então, eu posso, tendo um contexto melhor, mesmo não tendo implementado a feature, eu consigo entender o que ele quis fazer e posso tentar sugerir uma forma melhor de fazer isso. Eu posso sugerir uma forma mais clean, eu posso indagar certos pontos. Por exemplo, tu pensou nisso, tu pensou naquilo. E isso gera discussões. Essas coisas que a gente discute em cima desse contexto, tendo o contexto e o código, essas discussões vão elevar o nível de cada mudança. Então, tu vai ter qualidade vai ter uma maior qualidade. Tá? O que eu entendo por qualidade, o que afeta essa qualidade? Primeira coisa é o Collaborative Ownership, que é um conceito já também batido, já é mais antigo, não é nada invenção nossa. Mas esse Collaborative Ownership quer dizer o seguinte, eu implementei a feature de criar usuário, mas aí passa um tempo, tem um bug na criação de usuário. O que acontecia muito era do tipo, não, mas quem fez a criação do usuário foi fulano, vê com ele que conhece essa parte do código. Isso não existe mais quando tu trabalha com pull requests e branches. Porque, como todo mundo olha o código de todo mundo, e como tu tem uma forma documentada de fazer isso, tu pode te inteirar e resolver o problema. Se tu tiver boa vontade, tu resolve o problema. Não há mais, tu consegue ver exatamente o código que foi introduzido, o diff do código que foi introduzido e tentar ver pelo próprio diff, tu não precisa nem ter acesso à base de código. Tu pode utilizar o próprio pull request para tentar identificar onde isso pode ter acontecido ou não. Então, tu tem uma propensão também a ter menos bugs, porque tu acaba tendo que tem mais olhos utilizando aquilo ali, ou seja, tu tem pessoas pensando nesse edge cases que podem acontecer que tu não pensou, pelo fato de estar viciado, por fato de estar acostumado, ou já ter feito modelou o problema na cabeça de um jeito e foi resolver e não pensou em outros problemas. E disseminação do conhecimento, que é esse caso aí, ou seja, ninguém mais é dono de uma coisinha, mas ao mesmo tempo que eu aprendo sobre o software, eu aprendo o desenvolvimento de software também. Porque de repente alguém conhece uma forma, um método novo, ou sabe utilizar uma outra ferramenta, ou de repente eu reinvento a roda em um determinado pedaço, ele fala assim, não, o próprio framework já te oferece isso, ou existe uma outra maneira mais fácil utilizando tal biblioteca, não vamos fazer dessa maneira, ou seja, tu consegue ter discussões muito grandes em cima disso, e discussões, por exemplo, como escalabilidade, tipo, isso aqui, quando eu chegar em produção, essa query no banco de dados não vai aguentar a quantidade de requisições que a gente tem. Então, a gente consegue discutir isso aí. Ou, isso aqui vai dar merda por causa do tamanho do espaço em disco. A gente vai ter que subir essas imagens para um S3. Não vamos poder manter em disco por causa disso. Ou seja, estabelece uma discussão e todo o time pode discutir sobre isso. Né? Discussões arquiteturais também. Então, por exemplo, eu não entendi esse trecho desse código aqui, mas pelo que eu estou vendo, parece ser um decorator, pode ser uma outra coisa, enfim, pode usar jargões, pode utilizar alguma design pattern, pode ser alguma coisa pensando no S3 ao invés de utilizar dado local, pode ser uma biblioteca que decidiu mudar diferente, ou de repente, cara, tu está armazenando esse tipo de dados em banco relacional, faz mais sentido não relacional, vamos pensar numa maneira de resolver isso? Ou seja, ele melhora as tuas decisões técnicas. Ele permite a melhoria das discussões técnicas se todo mundo colaborativamente estiver discutindo e pensando no bem do produto, ou da solução que está sendo provida. E o histórico está lá, que eu não comentei. A qualquer momento eu posso ir lá, olhar o histórico, ver se o porquê que foi implementado, o porquê que foi utilizada uma determinada biblioteca, qual foi a conclusão que se chegou por ter utilizado ela. E o ramp-up também é acelerado, ou seja, eu acabei de entrar no projeto, e aí, o que eu faço? Vou ler a lista de pull requests, porque eu vou entender mais ou menos o que estão fazendo nas últimas semanas. Então, eu consigo entender, porque lá tem o contexto, que é o mais importante. Não tem só o código, tem o contexto. Então, eu sei que aquele pull request foi feito para aquela feature, etc. Ou seja, eu estou começando a entender quais foram as features feitas ultimamente, qual a necessidade de cada uma, e sempre que eu precisar, até mesmo eu estando um tempão no projeto, a memória sempre é algo que não vai falhar. Então, é bom ter um histórico com tudo documentado. E ainda, a gente tem um refactoring facilitado, que, como está diretamente no master, dificulta um pouco o refactoring, porque tu precisa ter mais certeza de que teu refactoring vai ser realmente algo
para o bem, algo que vai ser realmente acolhido, algo bom. Porque tu faz um refactoring aqui, mas de repente eu faço um refactoring aqui, e o meu outro cara do outro time fala, putz, eu tenho que fazer um refactoring, isso aqui não está bom. E acaba que ninguém chega a um acordo de como tem que ser a feature. Porque ninguém para o time todo para discutir, e aí, todo mundo sabe que precisa refatorar um certo trecho do código, mas ninguém sabe como vai ser o resultado final, porque ninguém para discutir isso. Então, com pull requests, é bem mais interessante utilizar esse tipo de coisa. Aí eu trouxe aqui um exemplo do próprio Guidelines. Eu peguei alguns repositórios que eu tinha mais controle, que eu já conhecia algumas coisas. Então, por exemplo, aqui ele fala, olha, vamos trazer de volta esse tópico de collection matchers, que era uma parte da biblioteca de teste que a gente estava usando, que a gente queria adicionar no Guidelines. E aí ele falou assim, esse aqui é o que eu quero adicionar no Guidelines, quero usar essa biblioteca aqui para fazer esses testes aqui. Aí o pessoal falou assim, não gostei, acho que isso aqui não deve ser... eu concordo que nós devemos se preocupar com isso, mas não deveria ser uma restrição do Guideline. Cada projeto deve pensar sozinho e saber se deve ou não fazer. Cada projeto tem que ter autonomia para decidir se quer ou não. Isso não é uma coisa que deveria estar no Guidelines, porque o Guidelines tem que ser a base para todos os projetos. E aí ele foi fechado, não foi mergeado. Mas hoje, se me perguntarem por que isso aqui não é colocado, vou dizer, não, tem uma discussão, e está aqui o link, tem essa discussão aqui, e tu vai entender todos os argumentos da galera dizendo o porquê que não vale a pena adicionar isso no Guidelines, mas usar no seu projeto. Tá? Outra vantagem que tem de se utilizar branches é que tu tem vantagens no deploy. E o deploy da integração discreta, ela é feita continuamente, né, até um nome para isso, que é o Continuous Delivery, né, que é uma prática inspirada no Continuous Integration. Ou seja, está sempre, para cada commit, tu gera um pacote e faz deploy. E nesse caso aqui, pelo fato de tu utilizar branches, talvez tu não tenha um código completo para fazer em produção, para mandar para produção. Então, vamos supor que tu tenha que entregar toda uma tela, todo um gerenciamento de usuários, mas tu vai fazer uma branch para o cadastro de usuário, uma branch para a listagem de usuário, uma branch... Ou seja, talvez não faça sentido só ter a tela de cadastro para o usuário final. Ele vai ter que ter uma listagem para saber se cadastrou com sucesso, ele vai ter que ativar o usuário. Mas, a nível de desenvolvimento, no processo de desenvolvimento, isso faz sentido. Porque tu consegue ter um controle melhor do que está indo e consegue ter código menor para ser revisado e tu consegue encontrar problemas antes, que é um dos objetivos da integração contínua. Então, eu continuo colocando vários códigos e na integração contínua eu colocaria isso, mas usaria vários ifs para ficar escondendo esse código porque ele está incompleto. Nesse caso aqui, nós mergeamos sem um if, porém, talvez não faça sentido fazer deploy. Tá? O deploy pode ser feito somente quando necessário. Então, depois que eu implementei todo o CRUD, aí eu coloco. E aí, depois eu vou falar de algumas outras técnicas de se fazer deploy, porque isso abre um leque de possibilidade. Então, por exemplo, talvez vá ter que aumentar um pouco o controle do que entra numa branch e o que não entra numa branch. Vai depender muito de cada pessoa. Vai depender muito de cada processo, de cada empresa, de cada necessidade de cada produto. Então, tu tem mais autonomia sobre isso do que... Só que tu acaba poluindo menos a tua base de código. Tá? Então, eu vou dar uma sumarizada. Na integração contínua, a gente tem commits diretamente no master. Todo o time desenvolve commitando no master. Testes rodam em ambiente similar ou igual à produção. Isso gera um pacote deployável, ou seja, esse pacote tem que estar pronto para ir para a produção. Tem uma coisa que eu esqueci de comentar, é que eu trabalhei num projeto em que se utilizava integração contínua e o pessoal tinha medo, um pouco de receio de fazer deploy, por causa que como o pacote tem código que não está testado, não está validado por QA ainda, mas está escondido através de toggles, sempre gera um pouco de receio. As pessoas sentem um pouco de medo do deploy. E, na verdade, não deveria, né? Então, até a gente brinca que
a melhor solução para a falta de deploy é fazendo muito deploy. Então, às vezes, a pessoa fica com medo de fazer um deploy. Não, vamos testar melhor e aí a gente faz deploy. Vamos testar melhor. Então, cara, faz deploy, se der problema, faz outro deploy. Tem que facilitar o fluxo de deploy para que, se tiver algum problema, corrija rápido e mande para produção rápido também. Para que não fique voltando, fazendo rollback e no fim, acaba mais prejudicando o ciclo de desenvolvimento do produto, né? E quais são as vantagens da integração contínua? Entregas mais rápidas, maior confiança nas mudanças, por causa dos testes automatizados. E na integração discreta, a gente tem como a gente utiliza branches livremente, sem restrição de 1 para 1, não associa com nada. Os testes rodam em ambiente similar ou igual à produção, da mesma maneira que a integração contínua. Mas aí a gente faz o deploy quando fizer sentido para o usuário final. Quando realmente a gente tem um conjunto de features, a gente tem um conjunto de funcionalidades que fazem sentido. E aí tem um blog post também. Aliás, o link está errado, mas o blog post é no blog da Plataforma Tech, do Ulisses, que é ele pegou 4 formas de se fazer deploy e analisou alguns prós e contras de cada uma das soluções. Inclusive, se vocês verem aqui, tem o Support Branch Way e o Feature Toggle Way. E tem mais umas outras opções, como o The Open Source Way, enfim. Isso é uma restrição que vai depender bastante do processo de desenvolvimento, como o time se organiza, e não depende muito de uma metodologia, né? Trazendo como um exemplo aqui, a Shopify, que é uma empresa canadense de e-commerce, eles têm um sistema deles de deploy, que é o Ship It. Segundo eles comentam no blog post, tem em torno de 40, 50 deploys por dia. Eles têm um time de 200 e poucas pessoas, de desenvolvedores trabalhando. E eles têm uma interface web onde eles apertam um botão dizendo esse o commit que tem que estar em produção e simplesmente botam isso para produção. Isso requer uma certa maturidade, é verdade, mas eles conseguem fazer isso porque no momento em que eles fazem o deploy para produção e tiver algum problema, eles corrigem o problema e fazem um deploy para produção de novo. Ou seja, eles nunca voltam, né? Eles estão sempre corrigindo o problema e adiantando, ou seja, eles pegam esse fundamento de detectar os problemas antes. É um pouco diferente, por exemplo, de como o GitHub trabalha. O GitHub trabalha com o Hubot, que é um bot que eles mesmos criaram, e eles fazem o seguinte, eles, ao invés... parece que no blog post deles, eles ainda trabalhavam da forma de mandar o master através do bot para produção. Mas recentemente eu li em algum lugar que eles já estão mandando a branch deles. Então, basicamente, eles fazem na branch deles, puxam o master para a branch deles, botam em produção, se deu tudo certo, eles jogam a branch deles para o master, e aí fazem deploy do master e liberam para que outro deploy possa ser feito. Mas eles têm um sistema de lock lá, onde eles botam a branch deles e diz deploy para a produção está locado, ninguém pode fazer. E aí eles testam a branch deles, funcionou, está ok, não deu problema, eles mergeiam a branch deles no master, fazem deploy do master e dão um lock, e qualquer pessoa pode repetir esse processo. Então, é bem interessante que cada time vai ter a sua forma de fazer deploy, mas ambos os casos, tanto o Shopify como o GitHub, por exemplo, usam branches. Não necessariamente usam integração discreta, né? Como eu comentei, integração discreta é mais uma brincadeira com o nome, mas o fundamental aqui é utilizar branches. E quais que são as vantagens disso? A gente tem entregas mais rápidas, porque a gente pode fazer deploy a hora que a gente quiser. A gente tem maior confiança nas mudanças, porque a gente continua utilizando testes automatizados, pelo mesmo motivo da Continuous Integration, e as mudanças são menores também. E a gente traz todas as vantagens do modelo colaborativo de open source, que é o Collaborative Ownership, apesar de existir ainda algumas pessoas que vão conhecer algumas partes do sistema melhor que as outras,
todo mundo consegue, através de um pull request, mexer naquela parte e depois pegar a pessoa que conhece e diz, beleza, não, é isso mesmo. Não é necessário que aquela pessoa faça tudo. Ela só pode dar uma revisão final. Menos bugs, pelos fatos que a gente já tinha discutido antes. Disseminação do conhecimento, que para mim é uma das melhores coisas, porque tem até um apreço pessoal, ou seja, tu tem um crescimento pessoal nisso. Histórico e ramp-up de projeto, ou seja, eu consigo consultar isso a longo prazo. Melhores decisões técnicas, porque o conjunto sempre vai pensar melhor que o indivíduo, então, como ele força discussões, a gente consegue ter melhores decisões técnicas. E, em geral, esse tipo de integração discreta, a gente já usa em torno de 4 anos, não necessariamente da mesma forma. A gente chega a adaptar, porque depende muito. Por trabalhar numa consultoria, cada empresa tem a sua forma de se trabalhar, a sua cultura, e os seus processos e as suas ferramentas, mas a gente sempre usa Brains, sempre tenta trazer ao máximo a cultura open source e tem se provado muito boa, inclusive melhorado os resultados das pessoas. Tem impactos reais em qualidade, e aí vai depender um pouco do subjetivo, do que é qualidade para cada uma das pessoas, mas a gente sempre avalia através de métricas, principalmente de correção de bugs, enfim, pode ter várias formas de número de bugs, lead time, enfim, várias formas de medir tanto produtividade como qualidade. Mas a mensagem aqui evoluam os processos para que fiquem melhores para vocês. Na verdade, o que a gente fez aqui foi pegar um processo que já estava mais ou menos descrito, estava no livro, e a gente trouxe melhorias que o mundo open source nos entregou. Então, eu espero que através disso tenha dado alguns insights para vocês, de repente, enxergarem alguma forma diferente de fazer como vocês estão acostumados e ver algum ganho nisso. Tá? Obrigado. E aqui tem... Isso aí, dúvidas? Sim, sim. Alguém tem dúvida? Boa tarde, parabéns pela palestra, muito boa. Eu queria saber, em relação ao tamanho da equipe, onde vocês desenvolveram essa nova forma, né, de fazer os commits, de ter o repositório, etc. e tal. O tamanho da equipe, se a equipe é grande, se a equipe é pequena, caso a equipe seja, por exemplo, geral seja grande, mas quem mexe naquelas funcionalidades, quem cuida, como ela é separada em relação a quantidades mesmo, se a equipe é grande ou pequena. Na parte de projetos de empresa, varia bastante. Tá? De 2 pessoas a 15 pessoas. Geralmente, eu não vejo equipes muito maiores do que isso, porque gera muito problema de comunicação. Mas a gente tem algumas coisas, por exemplo, esse repositório do Guidelines, ele é para a empresa toda. Então, a gente tem aí em torno de 32, 33 pessoas, 32, 33 pessoas dando seu pitaco, dando a sua opinião e lendo. Algumas vão se expressar mais, outras vão se expressar menos, algumas vão ter opiniões mais fortes, outras vão dar sugestões. Mas até um dos motivos do porquê o Guidelines em específico, ele é um repositório privado, mas que gera um site público. Só que essas discussões acabam gerando muito bad chat, né? Ou seja, tem muita discussão que acaba caindo em preferência. Eu prefiro isso, tu prefere aquilo, e etc. Então a gente acaba não abrindo também para não aumentar essas discussões. Mas a gente sempre tenta trazer opiniões de coisas novas que a gente viu, palestras, etc., para colocar no Guidelines. Então, alguns outros repositórios internos que a gente tem, algumas ferramentas internas que a gente usa, todas elas são abertas para todo mundo, 30 e poucas pessoas, nunca tivemos nenhum problema. É claro que tu precisa um pouco até trabalhando com, a partir de 4 ou 5 pessoas que trabalhem dessa forma, é necessário se organizar, porque aí entra até geralmente a gente fala isso na palestra que eu falo sobre pull request. Tem gente que faz o pull request e todo mundo do time tem que aprovar para aí mergear. Isso sim, eu acho que pode ser um pouco ofensivo, porque 15 pessoas olhar teu código e é muita gente, isso pode... tu não tem tempo para tudo isso, né? Então, geralmente, o que a gente faz? A gente não estabelece números, porque eu acho que isso também
deveria ser natural. Mas os pull requests estão lá, as notificações chegam na caixa de e-mail de todo mundo. Então, a gente tem um prazo, mais ou menos, olha, cada pull request tem que durar 1 ou 2 dias, ou se estender disso, tem que dar uma intensivada para liquidar esses caras, né? Não é para também 2 dias estar na hora de emergência sem não ter revisão. É o contrário. É necessário ter revisão, mas é muito sutil essa linha, do tipo, ou tu vê que está muito tempo sem revisão, cobra as pessoas, ou no momento que vê que tem muita revisão, geralmente ele acaba não acontecendo, tipo, é muita discussão porque está muito fora do comum. Não, é difícil acontecer. E se acontecer, é o tempo que vai levar para finalizar aquela feature, mas é necessário concluir ela com a qualidade. Mas é difícil ter 15 pessoas comentando no teu pull request, no mesmo dia, na mesma hora. Geralmente, como isso é um processo assíncrono, não é síncrono, ele vai, as pessoas vão, à medida que vão conseguindo revisar, já vai liberando. E depois que tu fechar e mergear o pull request, as pessoas ainda podem consultar e podem falar do teu código. E como tu está na mesma equipe, de repente o cara viu e fala, putz, não, na próxima eu mesmo mexo. E aí tu fala assim, gente, eu troquei aqui porque eu achei que ficaria melhor. E aí tu criou um novo pull request, a discussão mudou de pull request, mas ainda é o mesmo software, né? É só... Isso ajuda também a não criar essa cultura de eu abri o pull request, eu sou o único dono disso, e só eu posso mexer aqui. Às vezes a gente cria branches e 3, 4 pessoas acabam atuando para dar agilidade, porque as outras pessoas, eu não vou pegar uma nova feature para desenvolver, sendo que tem um monte de pull request aberto. O que eu posso fazer para mergear esses pull requests? Então eu mesmo posso pegar o pull request de outra pessoa, claro que aí eu vou envolver comunicação, também não vou sair fechando sem avisar o cara, mas... Enfim, tu acaba dando mais autonomia para as pessoas e as pessoas mesmo se gerenciam. Assim, num time até 15 pessoas, não tivemos problemas e fomos tranquilos. Eu acredito que, por exemplo, pego o exemplo do Rails, que tem uma base enorme de contribuidores. Até hoje, as coisas vão com mais... não tem tanta velocidade quanto no dia a dia de um projeto, porque as features têm muito mais chance de ser discutidas. Não existe, é bem mais difícil ter uma organização, um roadmap claro. Esse aqui é onde a gente precisa estar no dia tal, na data tal. Eles não têm esse compromisso com uma data ou com um conjunto de feature que tem que estar numa data. Então, eles têm muito mais tempo para discutir novas features e discutir pull requests, ou seja, quando a gente tenta evitar esse tipo de discussão para ter antes, né? Discutir com o negócio antes, está todo o time alinhado antes de fazer a feature, para também não ter custo. Ou seja, tem outras práticas do desenvolvimento que se aplicam aqui, né? Principalmente esse fato de discutir com a equipe de negócio, definir bem qual a necessidade, qual a forma mais simples de atender o negócio, qual é o menor código possível que eu posso fazer para atender o negócio e, ao mesmo tempo, entregar rápido. Ou seja, tudo isso continua e é parte da metodologia ágil e não vai mudar. Eu acho que eu falei demais já, mas eu respondi, né? Tá. Quando se usa integração contínua, sim. O que está na master tem que ser passível de ir para a produção. Só que, ao mesmo tempo, é meio contraditório, né? Porque ao mesmo tempo em que tu precisa fazer vários commits por dia, como descreve no livro, tu precisa que esses commits sejam concisos para que também não mexam muita coisa. Outra coisa é que o refactoring é muito difícil tu fazer um refactoring com toggles. Então, quando tu for fazer um refactoring, tu não vai botar um código duplicado, só que um de uma maneira e outro de outro. Então, tu acaba, do mesmo jeito, tu acaba tendo um pouco de risco. E ele tem esse problema acho que o pior problema é a comunicação. Pelo fato de, a única ferramenta de comunicação que tu tem é o commit. E, às vezes, as pessoas commitam, nem sempre todo mundo para escrever alguma coisa bem descrita. Então, fica uma coisa meio ajustes, ou fix, ou alguma coisa assim, e tu acaba perdendo o contexto da onde surgiu esse bug, por que está sendo corrigido, esse tipo de coisa que a gente incentiva a colocar num pull request, por exemplo. Ou até mesmo o impacto disso na interface. Né? Tipo, era um botão e agora virou um slide, ou agora, enfim.
Isso. Naquele blog post das formas de fazer deploy, se eu não me engano, ele é o terceiro caso do Supporting Branch Way, que basicamente funciona da forma que tu tem uma branch, por exemplo, de QA, uma branch de stage, ou uma branch do versão tal, e tu vai colocando ali e faz deploy dessa branch. Tu tem uma branch separada que realmente não tem nada a ver com o master está congelado até o próximo deploy. Esse é o formato é um dos formatos de deploy listados lá. E tem que ser, realmente, como eu disse, tem que entender como é que funciona o negócio e ver qual é a melhor forma que atende a necessidade da equipe de vocês.